tema: novos discípulos para um novo ano. Só queria, o Espírito Santo está me lembrando aqui de pontuar algo importante, falar algo importante. Nós experimentamos um tempo atrás, os irmãos, que estão daqui mais tempo sabem disso, um modelo de discipulado, modelo de célula, e foi muito bom, foi ótimo, mas nós temos algumas mudanças no que se concerne não só as células, e nós já mudamos, o Senhor usou, inclusive eu queria destacar o Alex, que até nos colocou para nós uma ideia ótima, que vem de Deus mesmo, que é a célula em movimento, é o que nós temos hoje. E que bênção que tem sido a célula em movimento. Ou seja, uma célula, o que é a célula em movimento? Ela acontece hoje na casa do irmão, depois na semana que vem na casa do outro irmão, na outra semana na casa do outro irmão, e assim sucessivamente. E tem, foi destacado aqui pelo Alexandre, que aliás eu posso dizer que nós, o Alexandre, ele amou a célula, e tem muitos outros aqui também, e que bênção que foi. E eu queria destacar o seguinte, que foi tão importante, queridos, sabe, que eles participaram, que na célula da quarta, nós estamos com um santo problema. Sabe qual é o santo problema? Nós temos que multiplicar. Nós temos que multiplicar, porque está tão gostoso, está tão bom. Amém, queridos? Não é verdade? Quem está aí na célula, está tão gostoso, está tão bom. Os irmãos não querem, não perde, sabe? É claro que nós vamos acertar alguns ponteiros, algumas coisinhas aqui e ali, evidentemente que é normal, mas está assim, está gostoso. Das células, sabe, da quarta-feira, então nós vamos multiplicar. Nós temos a célula, para quem não sabe, na quinta-feira, então nós temos esse modelo de movimento também, lá no núcleo do Icaraí, e na sexta-feira, no Araçás também, começamos, só na casa do Ismael, Ismael? Na casa do Ismael, e agora nós já estamos em movimento ali no Araçás, e já está envolvendo muita gente ali, Ismael? Para a glória do nome do Senhor. Sabe, queridos, e tem sido tão bom, tão gostoso. E por que eu estou destacando? Bom, essa é uma questão, daqui a pouco eu vou dar a palavra sobre isso. Mas também, queridos, nós queremos também fazer discípulo, não daquela forma formal, como antes nós fazíamos, mas acompanhar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fazia exatamente isso. Ele saía com seus discípulos, ele andava com seus discípulos, e estava sempre com seus discípulos. E é interessante que caminhavam, muito, conversavam, evidentemente, querido, porque ele trabalhava com esses discípulos. Por isso, nós vamos ter uma nova forma de fazer discípulo aqui, amém? Mas certamente Deus, vai nos abençoar, porque aqui é uma igreja em célula, fazendo discípulo. Mas também eu queria destacar aqui, nós temos visitantes aqui, não é isso? Quem nos visita aqui? Levanta a sua mão, só para nós nos conhecer. Amém. Tem um casal ali, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, sejam bem-vindos, tá? Que Deus possa falar o seu coração, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida de cada um dos visitantes, sabe?
Nós nos alegramos. E queridos, se os irmãos não cumprimentou vocês aí, pode me falar que eu puxo a orelha. Porque nós queremos ser uma igreja receptiva, amém? Nós queremos receber a cada um com todo amor, com todo carinho, porque nós entendemos, queridos, que nós temos que ser uma família semelhantes a Jesus. Amém? E mais uma coisa que eles pediram para destacar aqui, que é na oração, tem a oração da quarta, isso, né? Toda quarta-feira as irmãs estão se reunindo para orar, e tem sido muito, muito abençoado, essa oração da quarta, tá? Nós somos uma igreja que ora, nós estamos sempre orando, né? Muitos irmãos hoje faltaram, mas viajando, mas a gente está sempre orando por eles também. E a oração da quarta vai ser na casa da Marta, não é isso? Então está aí o aviso, na quarta-feira na casa da Marta. Então, novos discípulos para um novo ano. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 5:42. Atos 5:42. Me lembrei aqui também que nós temos uns devocionais para entregar para os irmãos, viu? Aqueles que não vieram na virada do ano, tá? Depois nós queremos entregar. Esse devocional, querido, é muito bom. E Deus tem falado tanto, né? No meu coração, através desses devocionais. Para quem? Para os irmãos dizimistas que têm contribuído, que têm entendido a importância da obra. Nós até glorificamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, amém? Mas vamos lá para Atos 5:42, diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, querido, todos os dias no templo e de casa em casa. Por que nós chamamos de célula? Porque célula é isso, de casa em casa. Nós queremos, sabe, dar continuidade. Você sabe por quê que os milagres aconteciam naquela época? Você sabe por quê que Deus curava, né, de uma forma poderosa aquelas pessoas que se adentravam à igreja, que vinham? Sabe por quê, queridos? Porque era um coração do povo. Eles estavam de casa em casa, estavam orando uns pelos outros, e Deus abençoava a igreja na época por causa disso, por causa dessa unidade, de estar junto, sabe? De estar realmente junto um com o outro. E o que nós queremos, e nós estamos nos propondo aqui, é que nós façamos o mesmo. Este é um ano em que nós queremos nos unir mais ainda, mas não só para, no contexto célula, discipulado, sim, para crescimento, para que o reino de Deus cresça, para que a igreja cresça com maturidade, com uma igreja que venha a ser uma igreja que tenha, saúde, sabe? Porque uma igreja doente não cresce, queridos. Por isso nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós nos propomos a ser uma igreja em célula, fazendo discípulo. Mas além disso, queridos, nós também queremos clamar para que o poder de Deus se manifeste, para que haja milagre, para que o cego possa enxergar, para que o coxo possa andar, para que um milagre do Senhor possa ocorrer, porque é assim que a igreja primitiva, é isso que acontecia naquela época, e nós queremos também, orar para que o Senhor derrame o seu poder nesta noite em nome de Jesus, e a começar hoje, amém? Para a glória do nome do Senhor, porque nós vamos fazer esse desafio, querido. Você vai vir aqui na frente daqui a pouco, no final, e nós vamos orar para que o Senhor possa te usar. Se tiver alguém enfermo na tua casa, você chega na sua casa, você vai orar, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor está aqui para ti, para que a unção do Senhor caia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém?
Agora, queridos, voltando à questão da palavra, discípulos não nascem formados. Entenda o seguinte: por isso Jesus nos enviou para fazermos discípulos. Ninguém nasce formado, a pessoa vem, aceita a Cristo aqui, aleluia, glória a Deus, aceitou a Cristo, que bom. Mas, queridos, ele precisa, é uma longa jornada ainda, para que ele possa crescer, para que ele seja um discípulo. Então ele não nasce formado. Assim nós precisamos nos lembrar o seguinte, que leva tempo, né? Leva tempo. Por exemplo, quantos pais e mães nós temos aqui? Levanta a mão. Temos muitos, né? Você já viu, quando você fica com o seu filho, né? E você está cuidando do seu filho, ele ainda é uma criança, leva ou não leva tempo para que ele se torne um adulto? E muito tempo, né? Ele ainda é uma criança que precisa ser cuidado, é uma criança que precisa ser trabalhada, é uma criança que precisa ser, né, amada, mas também precisa ser corrigida, não é verdade? Assim também, queridos, é no mundo do reino do Espírito. Nós precisamos entender que nós, né, leva tempo para que nós possamos fazer com que aquela pessoa possa crescer em Cristo Jesus. Então leva tempo. E também é na base de processos. O que significa isso? Nós precisamos, né, nessa base de processos, estar encontrando, né, conversando, trabalhando, vamos sair para tomar um sorvete, por exemplo, vamos conversar. Às vezes aquela pessoa está passando uma situação complicada, vamos fazer isso, vamos conversar, vamos estar falando, né, e ajudando. Eu me lembro aqui de um pastor lá de Santarém, né, que ele comentou que ele era, se tinha uma pessoa perdida na vida, né, e depravado e complicado, era ele. E ele era ruim mesmo, até que um pastor resolveu pegar no pé dele, né, no sentido de levá-lo, né, e tinha que ter muita paciência, que ele ia lá e eles tentavam fugir, né, e tudo mais. Demorou um processo, demorou um tempo enorme para que ele pudesse aceitar, até que ele começou a seguir esse pastor, até que ele se tornou um discípulo e até que ele também se tornou um pastor. Então, queridos, não só leva tempo, mas é um processo, tá? Agora, nós temos que entender também que nós teremos perdas no caminho. Nem todos querem, nem todos vão querer. Normal. Jesus foi o maior discipulador que existiu na face dessa terra, não é verdade? Não é verdade, queridos? Ele perdeu algum? Perdeu. Judas, ele perdeu. E ele foi o maior. O erro foi de Jesus? Não. Então, queridos, entenda. Vai ter perdas no caminho. Mas o mais importante é aqueles que estarão com você e que você está preparando essa pessoa para que ela dê continuidade. O nosso modelo e paradigma sempre será Jesus. Sempre será Jesus, amém? Nosso modelo, querido, paradigma é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Não foque em outra coisa a não ser, não mude o foco. O foco é Jesus, não é o homem, é Jesus. Tem uma passagem em João 6,3 que diz assim, ó: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. É interessante. Ele subiu ao monte e sentou para conversar com seus discípulos. E nós vamos ver muitas passagens em que ele estava sempre com eles. O maior erro da igreja é abandonar esses padrões daquilo que a Bíblia deixa claro que é fazer discípulo. Sabe? Porque quando você abandona isso, quando você para de fazer discípulo, o que vai acontecer é que vai vir muita gente imatura e não vai aguentar, porque o inimigo, queridos, ele vai vir com tudo. Você tem que ter maturidade espiritual para aguentar todas as coisas.
E é importante então, e Jesus sabia disso, por isso que ele sentava com seus discípulos, é por isso que ele estava preparando os seus discípulos para situações complicadas. E Jesus, ele fez discípulos continuamente. Primeiro ele em vários aspectos, ele fazia individualmente, em pequenos grupos, não só individualmente, como nós fazíamos no passado, mas também em pequenos grupos, e também ensinando em uma casa. Veja, por exemplo, Marcos 8,33, né? É um texto interessante, Marcos 8,33, que diz assim: Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Que palavra dura, né, queridos? Que palavra dura que Jesus deu para Pedro. Jesus estava corrigindo Pedro naquele momento. Foi importante Jesus corrigir Pedro? Foi. É importante que entendamos, querido, que se Pedro não tivesse sido corrigido, ele iria, né? Ele não iria seguir Jesus, ou mesmo ele iria, né, fazer do jeito dele, e não daquilo que Jesus estava propondo que fizesse. Então, o discípulo, né, é claro que nós entendemos que nós precisamos, e todos nós sem exceção precisamos ser corrigidos, né? Os nossos pais não nos corrigiam. Graças a Deus, né? Quem pode dar glória a Deus por ter sido corrigido pelos pais? Queridos, tem coisa pior do que um filho, né, que não é corrigido. Ele cresce de qualquer jeito, ele cresce, né, e não obedece nada. Isso aí, o que vai acontecer é um adulto que vai dar trabalho para os seus pais. Precisamos entender, queridos, que na vida espiritual é da mesma forma. Mas também, em pequenos grupos também Jesus se reunia. Em Mateus 17:1, diz o seguinte: 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Nossa, Jesus tinha uma panelinha. Não, queridos, ele tinha aqueles ali que ele queria cuidar, né? Porque Pedro, Tiago e João praticamente foram as colunas da igreja. E Jesus sabia que ele precisava trabalhar melhor essas vidas. E Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. É importante que nós entendamos que nós precisamos também cuidar, né? E aqui nós estamos falando de 3 pessoas, e é interessante se você começa a cuidar de vidas de 3, sabe? Pode ser até de um só, mas depois você começa a cuidar de mais um. E Deus vai te usar poderosamente, né, nesse sentido, como usou, né, e como Jesus também, ele soube trabalhar com Pedro, Tiago e João, né, com as suas personalidades difíceis. Pedro tinha uma personalidade difícil, né? João já era mais amoroso, e Tiago, né, também já era bastante ligado ao judaísmo e tudo mais, então precisava ser trabalhado. Enfim, cada um foi trabalhado. Mas o que nós queremos destacar aqui, queridos, é que é isso que Jesus manda que nós façamos. E foi em pequenos grupos. Também em Marcos 9:33, chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhe o que vocês estavam discutindo no caminho. Os discípulos estavam sempre discutindo alguma coisa. Sabe quando você está querendo, né, contestar alguma coisa que o pastor fala? Quando, por exemplo, eles também estavam contestando muitas coisas que Jesus falava. Eles contestavam também, né? E Jesus perguntou para ele: o que você estava discutindo no caminho, né? E aí, se você vê o contexto, você vai ver que eles tentaram fugir do assunto, porque a discussão era quem ia ser o maior, né? No reino, quando estivesse lá com o Senhor, com o Messias, eles achavam que Jesus iria, então, já dominar o mundo romano, aquela coisa toda. Mas enfim, eram discípulos que precisavam ser treinados, ainda não entendiam bem. Mas o que eu quero colocar, queridos, é que nós precisamos continuamente ser treinados para isso.
tá? E não só em pequenos grupos, mas também ensinando em uma casa. Veja que Jesus em Marcos 2:1 também ensinava em uma casa. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em uma casa. Vira e mexe, a palavra de Deus fala que ele estava em uma casa. Sabe por quê? Porque ele estava ensinando. Ele estava sempre ensinando. Queridos, esse é o evangelho verdadeiro. É o evangelho em que nós temos que voltar à essência, né? De ensinar, de estar junto, de estar ali junto com o irmão. E é essa a proposta que nós queremos para esse ano 2025, voltar a ensinar, a trabalhar a um, né, e ensinando, porque é isso, queridos, que Jesus nos propõe na sua palavra. E também buscando novos discípulos, não só ensinando um a um, mas buscando novos discípulos, novas vidas, para a glória do nome do Senhor. Sabe, queridos, porque nós às vezes ficamos tão entusiasmados, né? O fulano aceitou a Cristo, amém, glória a Deus, aceitou. Mas, queridos, quantos aceitaram a Cristo e não estão mais na presença do Senhor? Perguntaram para Billy Graham uma vez, um dos maiores evangelistas do mundo, né, na década dele. Perguntaram para Billy Graham se ele pudesse voltar para o passado, o que ele mudaria, né? Talvez nas suas pregações, talvez naquilo que ele fez. Perguntaram então para Billy Graham exatamente isso: o que ele mudaria? E ele olhou assim para aquela pessoa que perguntou e disse: eu teria me dedicado a criar uma equipe para fazer discípulos, porque o que nós perdemos de pessoas nessas multidões que aceitavam Jesus foi muito grande. Eu teria destacado pessoas, né, equipes, para poder cuidar dessas vidas, porque não adianta. É a mesma coisa, queridos, você ter um filho, né, aquela criança, aquele bebê, aquela criancinha, e você simplesmente, olha que bom, você é meu filho, agora você é um filho de Deus, glória a Deus, tá? Você é um filhinho. Você fala isso para a criança e depois vai embora, e deixa a criança se virar. O que vai acontecer com a criança? Vai morrer, né? Por quê? Porque não sabe viver. A mesma coisa, tá? É a mesma coisa quando nós fazemos isso com a pessoa que é nova, convertida. Nós precisamos cuidar. E aqui, em Atos 6:5, né, nós vemos aqui que tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um detalhe: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós queremos nessa noite, daqui a pouquinho, orar para que você saia daqui cheio de fé e do Espírito Santo, amém? Porque nós precisamos de muitos Estevãos aqui, amém? Quem quer ser um Estevão? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Querido, sabe qual que é o critério de Deus? Né? É homens cheios de fé e do Espírito Santo. Não é homens cheios de, né, teologia, ou mesmo, não tenho nada contra, eu mesmo sou teólogo, né? Não é homem cheio de, porque essa pessoa é preparada, porque ele faz isso e faz aquilo. Não, queridos, é homens cheios de fé e do Espírito Santo. Porque homens assim ninguém segura, né? Além de Filipe, né, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Olha quantos discípulos haviam naquela época. Eles estavam fazendo discípulos, novos discípulos. Eles estavam ali, né, ensinando, mas acima de tudo, cheios de fé e do Espírito Santo, porque não adianta, né, nós darmos continuidade no trabalho sem, né, o Espírito Santo estar o quê? Nos usando. E certamente, querido, o Espírito Santo vai nos usar, amém? Você crê nisso, querido? Tem alguém vivo nessa igreja aqui que possa dizer um amém? Em Atos 11, 25 e 26, também diz assim, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo,
e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Aqui, querido, eu queria destacar não posso deixar de falar desse homem abençoado, né? Esse homem que Deus usou tanto para a glória do nome do Senhor. Você vai dizer, foi Paulo, né, pastor? Não, foi Barnabé. Paulo também, mas Barnabé. Porque se não fosse Barnabé que encontrou e levou para Antioquia, quem? Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Se não fosse Barnabé que tivesse ido atrás de Saulo, de Paulo, né? E encontrou, se não fosse ele, Paulo estaria lá em Tarso. Olha a importância deste homem. Por quê? Mas Barnabé trabalhou só com Paulo e ele foi atrás, pois é, mas ele foi atrás de Paulo, né? E o que Paulo fez, queridos? Paulo foi um dos maiores apóstolos, né? Que nós podemos assim dizer, que de tal forma que onde ele chegava, as pessoas diziam, o homem que está virando o mundo cabeça para baixo chegou aqui. De tanto que ele era, né, usado por Deus. Mas quem é que levou, né, Paulo para os pés do Senhor, para dar continuidade, para discipular Paulo? Barnabé. Às vezes, querido, nós negligenciamos os pequenos começos, as pequenas coisas, mas nós temos que aprender, né, a entender que é assim que Deus faz. Eu me lembro de um missionário, agora lembrei de um missionário que ficou 8 anos no campo missionário, 8 anos, e ele não ganhou uma alma sequer, ele não ganhou ninguém, e ele até chegou assim, Senhor, eu estou aqui, estou me sentindo um fracassado, tem misericórdia. E aí ele com muito cuidado ganhou uma alma para Cristo, glória a Deus, uma vida, né? Depois de 8 anos ganhou uma vida. Aos olhos de muitos está fracassado, não é possível, uma vida, uma pessoa. Pois é, mas né, depois que ganhou essa única vida, né, que está lá, essa única vida ganhou 100, 200, 300, 400, ele ganhou quase que a comunidade inteira para Cristo. Entendeu, queridos? Se aquele homem não tivesse perseverado 8 anos, né, aquela comunidade toda ali, aquela vila, não teria sido ganha. Então não despreze as pequenas coisas, queridos. Como Barnabé entendeu, porque a igreja estava com medo de Paulo, né? Paulo era um perseguidor, Saulo, né, era um perseguidor, mas Barnabé entendeu que, deixa eu trazer ele aqui de volta. Assim, né, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, querido, olha quanto tempo que Barnabé e Saulo estiveram juntos, e Barnabé cuidando de Paulo. Agora, um outro texto também que fala sobre essa questão, eu queria destacar aqui, que é Atos 16:40, né? Que diz que depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. É interessante que Lídia, né, foi uma discípula de Paulo no mundo dos negócios, né? Lídia, se não me engano, ela fazia tendas, né? Se eu tiver errado aqui, depois os irmãos, tem bereanos aqui, viu, queridos? Está cheio de bereano aqui que conhece a palavra, depois vocês me corrigem. Mas Lídia foi uma discípula de Paulo, sabe? E aqui, queridos, nós vemos que Paulo e Silas foram na casa dela, né? E onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Sabe o que tinha na casa dela? Uma igreja. Lídia, então, foi usada por Deus também. Olha aqui as mulheres sendo usadas por Deus. Lídia foi realmente usada poderosamente. Amém, mulheres? Sabe, queridos? Então, eles estavam sempre buscando novos discípulos, mas também ministrando também a uma multidão. Veja, Mateus 5:1 e 2, Mateus 5:1 e 2 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a
ensiná-lo dizendo, ou seja, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Mateus 23:1. Estava sempre, mas sempre os discípulos ali. Então é claro que nós temos, né, que trabalhar esse aspecto das multidões, que Deus vai trazer, Deus vai agregar, que o Senhor vai trazer, porque quando o Senhor, né, opera, querido, ninguém pode segurar. Agora nós temos que entender que nós semeamos, nós trabalhamos para ganhar vidas, e o Senhor é que dá o crescimento, amém? O Senhor vai dar o crescimento no momento certo, o Senhor vai abençoar no momento certo, mas eu torno a dizer, nós queremos, né, entender, e nós queremos trabalhar de tal forma que você não só seja um discipulador, um discípulo, mas também cheio de fé e do Espírito Santo, porque é isso que faz a diferença. Ninguém segura um homem cheio de fé e do Espírito Santo, queridos. Veja, ele usava muitos métodos e estratégias, como hoje, né? Sempre há métodos e estratégias, é muito importante, mas o mais importante dos métodos e estratégias é centrado em Jesus e no Evangelho. Esse é o detalhe, nós precisamos centrar em Jesus e no Evangelho. Lá em Atos 5:42 diz que, né, novamente, todos os dias, no tempo, de casa em casa. Então, esse versículo que você possa até guardar no seu coração, que era de casa em casa, né? Eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, não deixavam de proclamar. O amor deles era tão grande, mas tão grande de fazer a obra do Senhor, que eles não deixavam de proclamar. Por que a igreja hoje muitas vezes deixa de proclamar? Sabe por quê, queridos? Porque não está fazendo discípulo, porque a igreja perdeu o foco, porque a igreja perdeu totalmente, né? Quando eu falo igreja, no modo geral, né, ela perdeu aquilo que é a essência do Evangelho, é aquilo que a igreja precisa ser, uma igreja que realmente venha cuidar de vidas, amém? E também em Atos 20:20, ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa, novamente, Jesus com a multidão, mas também de casa em casa. Queria chamar aqui o louvor, nós vamos orar daqui a pouquinho para vocês, mas que nesse novo ano, querido, seja em um grupo grande, ou um grupo pequeno, não importa, ou presencial, ou online, não importa, né? Nós vamos fazer discípulos de Cristo, amém? Nós vamos, né, fazer discípulos de Cristo. Eu queria destacar aqui, queridos, Deus falou tanto no meu coração essa semana, falou muito. Eu confesso, os irmãos, que passei por momentos assim de uma luta espiritual que eu jamais imaginaria que eu estaria passando. Uma batalha na minha mente muito forte. Algo que não dá nem, eu confesso que de muitos anos que eu tenho de evangelho, eu nunca tinha sido tão atacado na mente. Mas eu entendi, sabe, queridos, que o inimigo ele não quer que nós venhamos a dar continuidade àquilo que nós estamos aqui propondo, porque para ele é uma bomba muito grande, quando nós entendemos que fazer discípulos maduros, assim como na época da igreja primitiva, como eu disse, os romanos, os soldados romanos, né, e também os judeus, né, daquela época perseguiram a igreja, tentaram barrar a igreja, tentaram acabar, perseguiam, matavam cristãos, como os irmãos sabem, faziam de tudo para acabar com o trabalho. Não conseguiram. Por quê? Porque eles encontraram homens que não importasse o que acontecesse com eles, eles estavam firmes,
fundamentados na palavra, no Senhor, e jamais, né, eles iriam perder a sua fé, mesmo perdendo parentes, mesmo perdendo pessoas, mesmo perdendo, né, muitas vidas, literalmente, para os leões e para outras situações, mas eles deram continuidade, eles não pararam de, buscar o Senhor, eles não pararam como igreja diante disso. Era uma igreja forte, mas é porque é uma igreja que fazia discípulo. Era uma igreja que entendeu, mas acima de tudo, e que eu entendo aqui, queridos, homens cheios de fé e do poder do Espírito Santo. Quem quer receber do Senhor nessa noite e ser usado pelo Senhor? Quem quer nessa noite chegar na sua casa e colocar as mãos sobre talvez aquela pessoa que está na sua casa, que esteja doente, não sei, ou precisando de uma oração de libertação, seja qual for o seu contexto, mas eu creio que Deus falou muito no meu coração, queridos, de que Ele irá fazer grandes coisas. Amém? Vamos ficar de pé e vou fazer um desafio para você. Sabe o que você vai fazer? Você vai vir aqui na frente. Você que crê nisso, você que crê que Deus irá te usar, todos vocês que querem ser usado, tem alguém que gostaria de ser usado aqui por Deus? Gostaria de vir na frente? Fica à vontade, queridos, porque nós vamos orar agora. Nós vamos buscar. Eu parei um pouco mais cedo porque eu quero. É só ficar em palavras, não. É a manifestação do poder de Deus. É a manifestação do poder do Senhor. Amém. Pode abrir mais aqui. Isso. Nós queremos orar, queridos. Nós queremos ser uma igreja forte. E eu creio, ó Deus, eu creio que Deus vai usar a tua vida. Creio que Deus vai te usar, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, de fé. Então creia. Você que crê de todo o seu coração, pode vir, porque nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Enquanto o louvor estará cantando, nós estaremos orando. Preciso de ti. Peça ao Senhor agora, abre o seu coração. Esse é o momento de você abrir seu coração primeiro. Preciso do teu Deixa o Espírito Santo falar no teu coração agora. Preciso de Fale ti. com Ele. Declare: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Quebranta o meu coração. Peça ao Senhor para quebrantar teu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Creia no Senhor. Como terra seca, assim é minha Ó Deus, alma. eu creio na tua palavra. Preciso de ti. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso para começar uma obra, ó Deus, poderosa nesse Distante lugar. de ti, Senhor, não posso viver. Diga a Ele, creia. Não vale a pena existir. Escuta o clamor. Escuta meu clamor. Oh Deus, escuta. Mas que o Clame, querido. Não se distraia, mas creia. Creia que o Senhor é poderoso para mudar a tua sorte, mudar a tua vida. não posso esquecer. Deus, nesse momento, ó Pai, Tu és o Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Como alto é o céu, Teu nome seja glorificado agora, Deus.
derramando, misericórdia derramando sem fim. unção sobre cada vida agora. Como um pai Senhor. se compadece Clama a Ti, ó Deus, dos porque nós temos sede, filhos, assim tu me como igreja, queremos ser, ó Pai, usado pelo Senhor. afasta Oh, as eterno. minhas Eu te peço agora, em nome de transgressões. Jesus, Preciso de ti, Santo, renovar a nossa vida, renova cada vida que aqui está, renova essas vidas agora, da glória do nome do Senhor. não vale a pena existir. Santo, vem, Escuta meu clamor, Deus, em mas nome que de o ar que eu respiro, preciso de ti. Chega esta noite, Distante de ti, Senhor, renovando. não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Espírito Santo, vem, Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Clame, igreja, clame porque Ele está aqui. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de
pena existir. Não vale, querido. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso